Se o seu coração ficou inquieto nos últimos dias, não é ansiedade. Este Natal não vem para agradar, vem para testar se você já sustenta quem se tornou. Este Natal ativa um teste espiritual direto para o feminino, porque não se trata apenas de uma data simbólica no calendário, trata-se de um portal energético de fechamento e maturidade da alma. O Natal, por si só, já carrega a energia do retorno à origem, da memória afetiva, do que é essencial. Na jornada das chamas gêmeas, essa vibração atua como um espelho inevitável. Tudo o que ainda não está integrado vem à tona. O teste começa porque o feminino já percorreu um longo caminho de despertar. Houve dor, espera, silêncio, noites de entrega e dias de dúvida. E agora a energia não pede mais sacrifício, pede posicionamento interno. Este Natal não testa quanto você ama. Ele testa quanto você confia em si mesma e na conexão sem se abandonar. Espiritualmente, o feminino entra neste período sendo convidado a sair do lugar de sustentação excessiva. Sustentar a conexão, sustentar o masculino, sustentar a esperança. O teste acontece quando o universo pergunta silenciosamente: você ainda se mantém fiel à sua própria verdade, mesmo quando ama profundamente? Este Natal ativa esse teste, porque ele encerra um ciclo emocional antigo. Um ciclo onde o feminino precisou esperar sinais externos para validar o que sentia. Agora, a validação precisa vir de dentro. A alma é chamada a permanecer aberta sem se perder, amorosa sem se diminuir, conectada sem se sacrificar. O teste espiritual se manifesta em pequenas situações, uma sensação de solidão mesmo rodeada de pessoas, um silêncio mais profundo da outra parte, uma vontade súbita de se recolher, de ficar consigo. Nada disso é punição. É refinamento energético. O feminino está sendo preparado para sustentar uma união sem carregar o peso do medo. Este Natal pede maturidade emocional. Pede que você não confunda amor com espera passiva. Que não confunda fé com autoabandono. Que não confunda conexão com apego. O teste não é sobre desistir, é sobre soltar o controle. O universo observa se você consegue honrar a conexão sem implorar por provas. Se consegue permanecer em amor sem se desorganizar quando o externo não responde imediatamente. Isso é crucial, porque a união não se sustenta em ansiedade, mas em presença interna. Energeticamente, o feminino está sendo chamado a ocupar o próprio corpo com mais consciência. O teste se dá no corpo também. Cansaço, sensibilidade aumentada, necessidade de silêncio, emoções que surgem sem motivo aparente. Tudo isso indica que a alma está integrando uma nova frequência, mais firme, mais centrada. Este Natal testa se você ainda precisa salvar, curar ou esperar alguém para se sentir inteira. A resposta que o universo busca não é verbal, é vibracional. É a sua capacidade de permanecer alinhada, mesmo quando o coração sente. Outro ponto central desse teste espiritual é o desapego do quando. O feminino que passa por este Natal sem tentar forçar respostas, datas ou movimentos externos está atravessando um limiar importante. A alma aprende que a união não acontece quando você perde a si mesma esperando. Ela acontece quando você se encontra plenamente. O teste também revela se o feminino consegue sustentar limites energéticos sem fechar o coração. Não endurecer, não se proteger em excesso, apenas permanecer em verdade. Essa é uma alquimia rara e essencial para a próxima fase da jornada. Este Natal não vem para tirar nada de você. Ele vem para retirar o que já não serve. Expectativas antigas, padrões de dor, a necessidade de provar amor através do sofrimento. O teste espiritual é simples, mas profundo.
Você confia no que sente, mesmo quando o mundo externo ainda não confirma? Ao atravessar este Natal com presença, autocuidado e verdade, o feminino sinaliza ao universo que está pronto para uma conexão mais limpa, mais madura e mais equilibrada. Uma união que não se baseia em carência, mas em alinhamento. Por isso, este Natal marca a alma, porque ele não testa o amor que você sente pelo outro. Ele testa o amor que você construiu por si mesma. O que o universo está observando silenciosamente em você agora não é o que você diz, nem o que você espera, nem o quanto você sofre em silêncio. O que está sendo observado acontece em um nível mais profundo, onde não existem palavras, apenas coerência energética. Neste momento da jornada, o universo não testa sua dor. Ele observa sua maturidade espiritual diante dela. Observa se você ainda reage a partir da ferida ou se já consegue permanecer ancorada na verdade da sua alma, mesmo quando o externo parece lento, confuso ou injusto. O primeiro ponto de observação é como você sustenta o silêncio. Não o silêncio externo dele, mas o silêncio interno em você. O universo percebe se esse silêncio te desorganiza, se te faz duvidar do seu valor, se te empurra para a ansiedade, ou se você já aprendeu a permanecer inteira mesmo quando não recebe respostas imediatas. O silêncio agora não é punição, é um espelho. Outro aspecto sendo observado é a sua relação com o controle. Se você ainda tenta antecipar movimentos, forçar sinais, interpretar cada detalhe como confirmação ou ameaça. O universo percebe quando você solta a necessidade de garantir resultados e passa a confiar no processo sem se abandonar. Confiar aqui não é esperar passivamente, é não negociar sua verdade por medo de perder a conexão. O universo também observa como você se trata emocionalmente, se você se acolhe nos dias difíceis ou se cobra por ainda sentir, se você respeita seus limites ou se violenta emocionalmente tentando ser forte o tempo todo. A forma como você cuida de si agora diz muito sobre o nível de união que você consegue sustentar no futuro. Há uma observação silenciosa sobre o quanto você ainda se encolhe para ser escolhida. O universo percebe se você diminui sua luz, sua verdade, seus desejos, apenas para não incomodar, para não perder, para não afastar. A união não acontece quando você se adapta à ausência. Ela acontece quando você permanece inteira, mesmo sem garantias externas. Outro ponto profundo de observação é a sua fidelidade interna. Se você honra o que sente sem se perder nisso. Se você consegue amar sem se dissolver. Se você consegue sentir saudade sem se abandonar. A fidelidade que o universo observa agora não é ao outro, é a você mesma. Ele também observa se você já consegue diferenciar amor de espera. Se o seu coração ainda está preso à expectativa do próximo movimento ou se já está enraizado no presente, vivendo, respirando, criando, mesmo com a conexão ativa. A energia da união não se aproxima de quem está em suspensão emocional. Ela se aproxima de quem está vivo por dentro. Há ainda uma observação sutil sobre a sua capacidade de permanecer aberta sem se expor demais. Não fechar o coração, mas também não sangrar por ele. O universo observa se você já aprendeu a proteger sua energia sem endurecer, a amar sem se perder, a confiar sem se anular. Neste momento, o universo não espera a perfeição. Ele observa a consciência. Observa se você reconhece seus gatilhos, se você pausa antes de reagir, se você escuta o corpo quando ele pede descanso, se você respeita seus ciclos emocionais. Tudo isso está sendo registrado no campo energético. Porque a união não é apenas encontro de almas,
é sustentação de frequência. E o que o universo precisa saber agora é se você consegue sustentar amor, verdade e presença sem precisar que tudo esteja resolvido externamente. O que está sendo observado é se você já entendeu que a sua vida não começa depois da união. Ela acontece agora, e a forma como você vive agora determina a qualidade do que vem depois. O universo observa se você ainda está esperando para ser escolhida, ou se já escolheu a si mesma. E essa resposta não é dita em voz alta, ela é sentida, e sentida profundamente. Antigas dores retornam não porque falharam em ir embora, mas porque agora existe espaço interno para encerrá-las. Na jornada espiritual, especialmente na conexão das chamas gêmeas, nada retorna para punir. Tudo retorna para ser visto de um lugar mais consciente, mais inteiro, mais verdadeiro. Quando essas dores ressurgem, elas não vêm com a mesma intensidade caótica do passado. Elas voltam de forma diferente, às vezes como lembrança repentina, às vezes como emoção sem causa aparente, às vezes como um cansaço profundo, um aperto no peito, uma tristeza que não pede explicação. Isso acontece porque a alma amadureceu, e o que antes era insuportável, agora pode ser integrado. O universo só traz de volta aquilo que você já tem condições de atravessar. Essas dores antigas são, na verdade, fragmentos de experiências que ficaram abertas, emoções interrompidas, sentimentos que não puderam ser expressos, verdades que foram engolidas para sobreviver. Durante muito tempo, essas partes ficaram armazenadas no campo energético, aguardando o momento em que você estivesse forte o suficiente para olhar sem se perder. Agora, esse momento chegou. O retorno da dor não significa recaída, significa fechamento. A alma não revive para repetir, revive para concluir. É como se o universo dissesse: agora você consegue ver isso sem se abandonar. Por isso, muitas dessas dores vêm acompanhadas de consciência. Você percebe padrões, entende por que certas coisas aconteceram, reconhece o papel que desempenhou sem culpa excessiva. Há dor, sim, mas há também lucidez. E a lucidez é o sinal mais claro de que o ciclo está pronto para ser encerrado. Outro ponto importante é que essas dores retornam quando não há mais necessidade de defesa. Antes, você precisava se proteger para não quebrar. Agora, você pode sentir sem se destruir. Isso muda tudo. A emoção atravessa, mas não fica. Ela passa porque finalmente encontra permissão para existir. Na jornada das chamas gêmeas, esse retorno costuma acontecer antes de grandes viradas, porque não se entra em uma nova fase carregando fantasmas antigos. O universo é preciso, ele limpa antes de alinhar, e limpar, às vezes, dói. Essas dores também retornam para que você pare de se identificar com elas. Antes, a dor definia quem você era. Agora, ela apenas passa por você. Existe uma diferença imensa entre eu sou essa dor e essa dor está passando por mim. Quando essa distinção acontece, o encerramento começa. Muitas vezes, o retorno vem através do corpo. Tensões antigas reaparecem, sensações conhecidas surgem, o corpo guarda memórias que a mente tentou esquecer. Quando o corpo libera, é sinal de que a alma já autorizou o fechamento. Nada disso é aleatório. Outro aspecto essencial é o perdão. Não como imposição moral, mas como libertação energética. Algumas dores retornam porque ainda existe vínculo com quem causou a ferida. Não vínculo físico, mas energético. Ao sentir novamente, você tem a chance de soltar esse fio invisível, não para absolver o outro, mas para se libertar da repetição interna. Essas dores também retornam para resgatar partes suas que ficaram presas no passado.
Momentos em que você precisou se calar, endurecer, desaparecer emocionalmente. Ao sentir agora, você recolhe essas partes de volta. Isso é integração. Isso é maturidade espiritual. O encerramento verdadeiro não acontece quando a dor some. Acontece quando ela já não comanda. Quando você lembra sem se perder. Quando sente sem se identificar. Quando honra o que viveu sem desejar voltar. E é exatamente isso que está acontecendo agora. O universo não acelera processos. Ele espera prontidão. E o fato de essas dores estarem retornando indica que você está pronta para finalizar capítulos que, por muito tempo, ficaram abertos apenas porque você ainda estava se formando internamente. Nada retorna sem propósito. Nada dói sem direção. Nada se repete quando a consciência mudou. Essas dores estão voltando porque esta é a última vez que precisam ser sentidas. Depois disso, o espaço que elas ocupavam fica livre. E o que entra quando o espaço fica livre é sempre uma nova fase. O erro que pode atrasar na união não é externo, não é o tempo, não é a distância, não é o comportamento dele. O erro nasce dentro de você, no momento em que a consciência enfraquece e o velho padrão tenta reassumir o comando exatamente quando a alma está sendo testada. Quando antigas dores retornam, não é para que você sofra de novo, é para verificar se você ainda se identifica com elas. O universo não testa com situações novas, ele testa repetindo cenários antigos para ver se a resposta mudou. E é aí que muitas uniões atrasam. O erro mais comum é reagir a partir da ferida, achando que está agindo a partir do amor. Quando a dor antiga é ativada, o corpo emocional quer provar algo, quer ser visto, quer ser validado, quer controlar o resultado. Mas a união não responde à necessidade de controle. Ela responde à maturidade energética. Outro erro silencioso é interpretar o teste como punição. Quando você acredita que está sendo castigada, você entra em resistência. Fecha o coração, endurece, cria narrativas internas de injustiça. E resistência é exatamente o oposto do que a energia da união pede nesse momento. A união não se aproxima quando você se fecha para se proteger. Ela se aproxima quando você se mantém aberta, sem se abandonar. Há também o erro da antecipação. Tentar prever o próximo passo dele. Analisar sinais obsessivamente. Esperar confirmações externas para se sentir segura. Isso desloca sua energia do centro. O feminino entra em vigilância, não em presença. E vigilância é medo disfarçado de atenção. O universo observa se você consegue permanecer alinhada mesmo sem garantias. Se consegue sustentar a própria verdade sem precisar de respostas imediatas. Porque a união exige estabilidade interna antes de oferecer estabilidade externa. Outro erro que atrasa tudo é confundir silêncio com rejeição. Quando o masculino se cala, a ferida antiga pode interpretar como abandono. E a partir disso, você pode se fechar, atacar energeticamente, desistir internamente ou criar muros emocionais. Mas muitas vezes o silêncio não é afastamento, é processamento. Quando você reage ao silêncio com dor antiga, você fala energeticamente. Eu ainda preciso que você me prove algo para eu me sentir segura. E esse é exatamente o ponto do teste. Há também o erro da espiritualização sem integração. Dizer que entende, que aceita, que confia, mas internamente continuar nutrindo ressentimento, expectativa ou ansiedade. O universo não responde ao discurso, responde à vibração real, e vibração não mente. Outro ponto crítico é tentar acelerar o processo, fazer escolhas emocionais impulsivas achando que está se escolhendo, quando na verdade está reagindo à frustração.
A diferença é sutil, mas energética. Se a escolha nasce da paz, ela alinha. Se nasce da dor, ela bloqueia. A união não acontece quando você está perfeita. Ela acontece quando você está consciente. Consciente de quando a ferida quer falar mais alto. Consciente de quando o medo tenta conduzir suas decisões. Consciente de quando o amor está presente e quando é apenas apego pedindo alívio. O erro que atrasa a união é esquecer quem você se tornou durante o processo e voltar a agir como quem você era no início da dor. É regredir energeticamente no momento em que o universo está observando se você sustenta o novo nível. Por isso, este momento é decisivo. Não porque algo externo vai acontecer imediatamente, mas porque algo interno está sendo avaliado. O universo observa se você consegue amar sem se perder, esperar sem se anular, confiar sem se iludir, sentir sem se afogar. Quando você passa por esse teste com presença, algo se ajusta silenciosamente. Caminhos se abrem, resistências cedem, a energia entre vocês muda de frequência. Mas quando o erro acontece, quando a dor conduz, o processo não é punido. Ele apenas é adiado até que a consciência esteja pronta para sustentar a união sem se quebrar dentro dela. A pergunta que o universo faz agora não é: você quer a união? É: você está pronta para viver a união sem abandonar a si mesma? Quando você entra em um período de teste espiritual intenso, como o que se abre agora, a conexão não está frágil, ela está sensível, e há uma diferença profunda entre fragilidade e sensibilidade. A fragilidade quebra com pouco, a sensibilidade reage a tudo. É por isso que atravessar esse período exige consciência energética, não controle emocional. O primeiro ponto para não quebrar energeticamente a conexão é compreender que não é hora de reagir, é hora de sustentar. A alma está sendo observada na forma como você permanece alinhada, mesmo quando antigas dores são tocadas. Cada impulso de cobrar, confrontar, exigir ou provar algo nasce do medo. E o medo distorce o campo energético entre vocês. A conexão das chamas gêmeas não se rompe com silêncio. Ela se desorganiza com ruído emocional. Neste período, o universo testa a sua capacidade de permanecer centrada, mesmo quando o coração é provocado. A energia pede neutralidade consciente. Isso não significa frieza nem negação do que você sente. Significa não agir a partir da ferida. Toda ação que nasce da dor gera eco energético, e esse eco pode atrasar movimentos que já estavam prontos para acontecer. Outro ponto essencial é não interpretar tudo como sinal externo. Quando você começa a buscar confirmações fora, você abandona o eixo interno, e a conexão só se mantém íntegra quando você permanece enraizada em si mesma. O feminino quebra energeticamente a conexão quando tenta ler o tempo do masculino com ansiedade, quando tenta antecipar respostas, quando transforma intuição em vigilância. Atravessar esse período exige confiança silenciosa. Confiança não no resultado, mas no processo. A alma sabe o que está fazendo. Quando você tenta interferir demais, você cria resistência onde antes havia fluxo. O universo observa se você consegue permanecer em alinhamento, mesmo sem garantias externas. Outro aspecto fundamental é o cuidado com a autossabotagem sutil. Pensamentos repetitivos, diálogos mentais, revisitar o passado com dor, imaginar cenários de abandono, tudo isso movimenta a energia. Mesmo que nada seja dito ou feito no plano físico, o campo sente. A conexão espiritual responde à frequência que você sustenta, não às palavras que você cala.
Para não quebrar energeticamente a conexão, você precisa habitar o presente. Não viver no "e se", nem no "por que ainda não". O presente é o único lugar onde a energia se reorganiza. Quando você retorna para o agora, você permite que o campo entre vocês respire. Também é essencial respeitar o ritmo do recolhimento. Há momentos em que o afastamento não é rejeição, é integração. Forçar presença quando a alma pede silêncio gera ruído. Sustentar o espaço com amor é um dos maiores sinais de maturidade espiritual do feminino. Neste período, o universo observa se você consegue amar sem controlar, se consegue sentir sem se perder, se consegue confiar sem se anular. A conexão se fortalece quando você escolhe permanecer inteira, mesmo quando a outra parte ainda está em reorganização interna. Outro ponto-chave é não confundir sensibilidade com fragilidade. Seu corpo pode reagir, suas emoções podem oscilar, memórias podem voltar. Isso não é fraqueza, é limpeza. Mas a limpeza precisa ser acolhida, não dramatizada. Quanto mais você acolhe, menos peso energético é gerado. Atravessar esse período sem quebrar a conexão é, acima de tudo, não abandonar a si mesma. Quando você se escolhe, a energia se alinha. Quando você se respeita, o campo se estabiliza. A união não se aproxima quando você espera. Ela se aproxima quando você sustenta a própria verdade sem se desconectar de si. Este é um tempo de firmeza suave, de coração aberto, mas pés no chão, de amor presente, não ansioso. Se você atravessa esse período com consciência, a conexão não apenas se mantém, ela se prepara silenciosamente para um novo nível de verdade.